Fala galerinha, bom demais. Seguinte, vamos continuar então com nossos vídeos de leitura sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E esse vídeo é o número 27, o vídeo número 27. Então, vamos continuar. Vamos lá, galera. A gente parou na dimensão mental, né? Que ele fala sobre várias dimensões. Bom, se você não pegou o vídeo anterior, então por favor volta lá no vídeo anterior e entenda onde nós estamos, onde nós paramos. Vamos lá. A dimensão mental. Grande parte de nosso desenvolvimento mental e aprimoramento da disciplina vem da educação formal. Mas, assim que deixamos a disciplina externa da escola, muitos de nós permitimos que as mentes se atrofiem. Não lemos mais coisas sérias, não exploramos novos temas em profundidade, fora de nosso campo de ação. Não pensamos analiticamente, não escrevemos, pelo menos não criticamente, ou de um modo que teste nossa habilidade de expressão em uma linguagem clara, concisa. Em vez disso, passamos o tempo vendo TV. As pesquisas mostram que a televisão fica ligada na maioria dos lares entre 35 e 40 horas por semana. É mais ou menos o tempo que as pessoas dedicam ao trabalho, e mais do que gastam na escola, e somos submetidos a todos os valores transmitidos por ela enquanto assistimos à programação. Eles podem nos influenciar poderosamente, de forma sutil e imperceptível. A sabedoria para assistir à TV requer o gerenciamento pessoal eficaz do hábito 3, que nos permite discriminar e selecionar as informações e os programas elevados e divertidos que melhor servem para expressar nossos próprios valores. Interessante, sempre fala a mesma coisa. Em nossa família, limitamos a TV a cerca de 7 horas semanais, uma média de 1 hora diária. Tive uma reunião familiar na qual conversamos sobre isso e estudamos as informações sobre o que acontece nos lares por causa da televisão. Descobrimos que, ao discutirmos a questão como uma família, onde ninguém estava na defensiva ou teimando, as pessoas começaram a reconhecer o vício doentio de depender de novelas ou de assistir diariamente a determinado programa. Sou grato à televisão pelos muitos programas altamente educativos e de qualidade. Eles enriquecem nossas vidas e contribuem significativamente para nossas metas e propósitos. Mas há muitos que são simplesmente uma perda de tempo e outros tantos que nos influenciam de forma negativa. Assim como o corpo, a televisão é um bom servo de um senhor fraco. Precisamos praticar o hábito 3 e gerenciar nossa vida pessoal de forma eficaz, para maximizar o uso de todos os recursos para completar nossa missão. A educação permanente que amplie e abra continuamente as perspectivas é uma renovação mental vital. Muitas vezes ela inclui a disciplina externa da sala de aula ou dos programas de estudos sistemáticos, mas normalmente não para aí. As pessoas proativas podem encontrar muitas maneiras de aprimorar sua educação. É extremamente valioso treinar a mente para se distanciar e observar seu próprio programa. Isso, para mim, é a definição de uma educação liberal. A capacidade para examinar os programas de vida, uma comparação a questões, propósitos e outros paradigmas. O treinamento sem essa educação estreita e limita a mente, de modo que os pressupostos subjacentes ao treinamento nunca sejam examinados. Por isso é tão valioso ler bastante e expor sua mente às mentes geniais. Não existe melhor maneira de instruir e expandir sua mente de modo sistemático do que o hábito de ler boa literatura. Esta é mais uma atividade quadrante 2 de alto nível. Você pode entrar em contato com as mentes mais aguçadas que existem hoje, ou que já passaram pela face da Terra. Recomendo que se inicie com o objetivo de ler um livro por mês, depois um a cada 2 semanas, depois um por semana. A pessoa que não lê não está em melhor condição do que a pessoa que não sabe ler.
Deixa eu ler de novo essa frase, tá? A pessoa que não lê não está em melhor condição do que a pessoa que não sabe ler. Ele quis dizer que, no meu entendimento, ele quis dizer que as pessoas que sabem ler, que são alfabetizadas e ainda assim não leem, elas não estão numa melhor condição do que aquelas pessoas que são analfabetas, entende? Foi isso que ele quis dizer. Literatura de qualidade. Como as grandes obras, os clássicos, autobiografias, a National Geographic e outras publicações que expandem nossos conhecimentos culturais, bem como a literatura atualizada de diversos campos do conhecimento, podem expandir seus paradigmas e afinar o instrumento que é a mente, particularmente se praticarmos o hábito 5 enquanto lemos, procurando primeiro compreender. Se usarmos nossa autobiografia para fazer julgamentos antes de realmente entender o que o autor tem a dizer, limitamos os benefícios da experiência da leitura. Escrever é outro modo poderoso de afinar o instrumento mental. Manter um diário de seus próprios pensamentos, experiências, descobertas e coisas aprendidas estimulam a clareza mental, a exatidão e a contextualização. Escrever boas cartas, comunicar-se no nível profundo dos pensamentos, sentimentos e ideias, em vez de ficar no superficial, nos eventos, também afeta positivamente nossa capacidade de pensar com clareza, de raciocinar com precisão e de compreender com eficácia. Organizar e planejar também espelham formas de renovação mental associadas com os hábitos 2 e 3. Significam começar com um objetivo em mente e organizar a vida para atingir esse objetivo. É exercer o poder da visualização e da imaginação da mente para ver do começo ao fim e ter uma noção de todo o percurso, ou pelo menos de seus princípios, se não de seus passos. Dizem que as guerras são vencidas na barraca do general. Afinar um instrumento nas três dimensões iniciais, a física, a espiritual e a mental, é uma prática chamada de vitória particular diária. E recomendo a todos a prática simples de despender uma hora por dia, fazendo isso diariamente. 1 hora por dia o resto da vida. Não existe outra maneira tão boa de gastar esta hora em comparação com a vitória particular diária. Em termos de valor e resultados, ela vai afetar cada decisão, cada relacionamento, aumentará muito a qualidade e a eficácia de todas as outras horas do dia, inclusive a profundidade e a eficácia do sono. Construirá a força mental, física e espiritual a longo prazo, o que lhe permitirá enfrentar os difíceis desafios da vida, nas palavras de Phillips Brooks. Algum dia, nos anos que virão, você estará lutando com a grande tentação ou tremendo em função da grande dor de sua vida. Mas a luta é real, é aqui e agora. Agora se decide se, no dia de sua dor ou tentação suprema, você falhará vergonhosamente ou triunfará com glória. O caráter só pode ser forjado por meio de um processo longo e contínuo. A dimensão social social e emocional. Então vamos falar agora de outra dimensão. Enquanto as dimensões física, espiritual e mental estão estreitamente ligadas aos hábitos 1, 2 e 3, centrados no princípios de visão, liderança e gerenciamento pessoal, a dimensão social emocional, ele coloca uma barra, tá? Social/emocional, se focaliza nos hábitos 4, 5 e 6, centrados nos princípios da liderança interpessoal, comunicação empática e cooperação criativa. A dimensão social é a dimensão emocional de nossas vidas, e a dimensão emocional de nossas vidas estão vinculadas porque nossa vida emocional é de modo principal, mas não exclusivo, desenvolvida no relacionamento com os outros e através dele se manifesta. Renovar a dimensão emocional social não exige tempo, pelo menos não no sentido que a renovação das outras dimensões exige. Podemos conseguir isso dentro de nossas interações normais, cotidianas com as pessoas,
mas isso requer treinamento, sem dúvida. Teremos de incentivar a nós mesmos, porque muitos de nós ainda não atingimos o nível de vitória particular e os requisitos da vitória pública necessárias para que os hábitos 4, 5 e 6 venham naturalmente a nós em todas as interações. Suponha que você seja uma pessoa chave em minha vida. Você pode ser o chefe, subordinado, colega de serviço, amigo, vizinho, esposa, filho, membro da família. Qualquer um com quem eu quero ou preciso interagir. Suponhamos que precisemos trabalhar, comunicar, discutir uma questão fundamental, atingir um objetivo ou discutir um problema juntos, mas vemos as coisas de modo distinto. Estamos olhando através de lentes diferentes. Você vê a moça, eu, a velha senhora. Sendo assim, eu pratico o hábito 4, vou até você e digo: posso ver como você está abordando a situação de um modo diferente? Por que você não concorda em nos comunicarmos até agora? Por que você não concorda em nos comunicarmos até entrar em uma solução que seja satisfatória para nós dois? Estaria disposto a fazer isso? A maioria das pessoas está propensa a dizer sim a esta proposta. Depois eu passo para o hábito 5. Vou ouvir você primeiro. Em vez de ouvir com a intenção de responder, eu ouço empaticamente para que a pessoa possa compreender seu paradigma em profundidade. Para que eu possa compreender seu paradigma em profundidade. Quando eu puder explicar seu ponto de vista tão bem quanto você mesmo, aí eu me concentro em mostrar os meus pontos de vista para você, de forma que possa compreendê-los também. Baseados no compromisso de buscar uma solução mutuamente satisfatória, bem como a compreensão profunda dos pontos de vista do outro, passamos para o hábito 6. Trabalhamos juntos para produzir uma terceira alternativa, soluções para nossas diferenças que reconhecemos como melhores do que qualquer das propostas anteriores, feitas por um de nós isoladamente. O sucesso nos hábitos 4, 5 e 6 não é uma questão prioritária de intelecto, é muito mais questão de emoção, está profundamente ligado ao nosso senso de segurança pessoal. Se nossa segurança pessoal deriva de fontes interiores, então temos a força para praticar os hábitos da vitória pública. Se somos inseguros emocionalmente, apesar de termos avançado bastante intelectualmente, praticar os hábitos 4, 5 e 6 com pessoas que pensam de modo diferente em questões importantes da vida pode ser terrivelmente ameaçador. De onde vem a segurança interna? Ela não deriva do que os outros pensam da gente ou do modo como nos tratam. Não vem dos papéis que preparam para nós. Não vem de nossa posição ou condição de momento. Ela vem de dentro, deriva de paradigmas adequados e princípios corretos existentes em nossos corações e mentes. Vem de uma coerência de dentro para fora, de uma vida íntegra, na qual os hábitos diários reflitam os valores mais profundos. Acredito que uma vida íntegra é a fonte fundamental do valor pessoal. Discordo da literatura do sucesso popular que diz ser o amor próprio basicamente uma questão de força de vontade, de atitude, que a pessoa pode se predispor para a paz de espírito. A paz de espírito chega quando sua vida está em harmonia com os princípios e valores verdadeiros, e de nenhum outro modo. Existe também a segurança íntima, que vem como resultado de uma vida interdependente e eficaz. A segurança em saber que as soluções ganha e ganha existem, que a vida não é sempre ou eu ou ele. Que quase sempre há terceiras alternativas mutuamente benéficas. Há segurança em saber que você pode sair do seu próprio quadro de referência sem conceder, que pode compreender profunda e verdadeiramente o outro ser humano. A segurança que surge quando você interage autêntica, criativa e cooperativamente com outras pessoas e realmente vive os hábitos interdependentes. Interessante.
Existe segurança íntima derivada da disponibilidade da ajuda significativa a outras pessoas. Se seu trabalho é uma fonte importante de segurança, quando você se vê em uma condição criativa e contribui fazendo realmente a diferença. Outra fonte é a caridade anônima. Ninguém sabe disso e ninguém saberá necessariamente, mas este não é o ponto. A questão é abençoar a vida de outras pessoas. Influência, não reconhecimento, torna-se o motivo. Viktor Frankl concentrou-se na necessidade de significado e propósito em nossas vidas, algo capaz de transcender a vida em si e libertar as energias positivas que carregamos. O falecido Dr. Hans Selye, em sua monumental pesquisa sobre estresse, basicamente diz que uma vida longa, saudável e feliz resulta das contribuições feitas, dos projetos significativos que são pessoalmente excitantes, contribuindo e abençoando a vida das pessoas. Sua ética é: aprenda a amar seu próximo, ou, nas palavras de George Bernard Shaw, olha o nome do cara, eu já ouvi esse cara aqui antes. Esta é a verdadeira alegria da vida, ser usado para um propósito, reconhecido por você mesmo como digno. Se uma força da natureza, em vez de um amontoado febril e egoísta, ser uma força da natureza, em vez de um amontoado febril e egoísta de ressentimentos e frustrações, sempre reclamando que o mundo não se devota a torná-lo feliz. Sou da opinião que minha vida pertence a toda a comunidade e, enquanto viver, tenho a obrigação de fazer tudo o que puder por ela. Quero estar totalmente esgotado quando morrer, pois quanto mais trabalho, mais eu vivo, e regozijo com a vida pelo que ela me traz, pelo que ela traz. A vida não é uma vela breve para mim. É uma espécie de tocha esplêndida que preciso segurar no momento e quero que queime com o maior brilho possível antes de passá-la para gerações futuras. N. Eldon Tanner disse: a assistência é o aluguel que pagamos pelo privilégio de viver na Terra, e há muitas maneiras de servir. Quer façamos parte de uma igreja, de uma organização filantrópica, de um serviço que apresente oportunidades significativas para a caridade ou não, nenhum dia se passa sem que possamos servir pelo menos a um ser humano, fazendo doações de amor incondicional. Influenciando os outros. A maioria das pessoas vive em função do espelho social, sendo influenciada por opiniões, ideias e paradigmas das pessoas à sua volta. Na condição de pessoas interdependentes, eu e você temos um paradigma que inclui a noção de fazer parte desse espelho social. Podemos escolher refletir de volta para os outros uma visão clara e sem distorções de si mesmo. Podemos reforçar sua natureza proativa e tratá-los como pessoas responsáveis. Podemos ajudar a torná-los indivíduos concentrados nos princípios, baseados nos valores, independentes e responsáveis. E com a mentalidade de abundância, perceber que fornecer um reflexo positivo para os outros não nos diminui em nada, só amplia nosso ser, porque aumenta as possibilidades de interação eficaz com outras pessoas proativas. Em determinado momento de sua vida, provavelmente já encontrou alguém que acreditou em você, quando nem você mesmo era capaz disso. Essa pessoa o influenciou. Será que ela fez alguma diferença em sua vida? Se você tivesse uma influência positiva capaz de incentivar outra pessoa, e se você tivesse uma influência positiva capaz de incentivar outra pessoa, quando o espelho social orientá-las para seguir o caminho mais baixo, você pode influenciá-las para pegar o mais nobre, porque acredita nelas. Você as ouve e empatiza com elas. Você não as absolve da responsabilidade, mas as encoraja a ser proativas. Talvez você conheça o musical O Homem de La Mancha.
É uma belíssima história medieval de um cavaleiro que encontra uma mulher na rua, uma prostituta. Ela tem sido confirmada em seu modo de vida por todas as pessoas que passam por sua vida. Mas este cavaleiro poeta vê algo mais nela, algo belo e adorável. Ele também vê sua virtude e insiste nela mais e mais. Ele dá a ela um novo nome, Dulcinea. Um novo nome associado a um novo paradigma. No início, ela se recusa prontamente. Seus antigos papéis são mais fortes. Ela o despreza, pois não passava de um sonhador maluco, mas ele persiste. Faz continuamente depósitos de amor incondicional, e isso gradualmente penetra na mente dela, atinge sua verdadeira natureza, seu potencial, e ela começa a responder. Pouco a pouco, ela começa a mudar seu estilo de vida. Ela acredita nisso e age a partir de seu novo paradigma, para a surpresa inicial de todos os outros de sua vida. Mais tarde, mais tarde, quando ela começa a voltar ao seu antigo paradigma, ele a visita em seu leito de morte e entoa uma canção belíssima, O Sonho Impossível. Olha em seus olhos e sussurra: nunca se esqueça, você é Dulcinea. Uma das histórias clássicas das profecias de resultado induzido diz respeito a um computador na Inglaterra que foi acidentalmente programado de modo incorreto. Em termos acadêmicos, ele considerou que uma classe de alunos bons era formada por maus alunos e que uma classe de alunos tidos como maus era formada por bons alunos. E o relatório do computador era o principal critério que orientava os paradigmas dos professores sobre os estudantes no início do ano escolar. Quando a diretoria da escola finalmente descobriu o erro, 5 meses e meio depois, decidiu realizar novos testes com os alunos, sem contar a ninguém o que havia acontecido. Os resultados foram intrigantes. Os alunos bons haviam piorado significativamente nos testes feitos para medir QI. Eles haviam sido tratados como crianças mentalmente limitadas, pouco cooperativas e difíceis de serem ensinadas. Os paradigmas dos professores tornaram a profecia realidade. Mas as dezenas de maus alunos haviam melhorado. Os professores os tratavam como se fossem brilhantes, e sua energia, esperança, otimismo e boa vontade refletiram essas expectativas individuais e valor dado aos alunos. Aos professores. Perguntaram como haviam sido as primeiras semanas do semestre. Por alguma razão, nossos métodos não estavam funcionando. A informação do computador mostrava que os alunos eram brilhantes. Se as coisas não estavam indo bem, eles concluíram que o problema se encontrava nos métodos de ensino. E eles reviram os métodos. Foram proativos, trabalhando dentro de seu círculo de influência. A aparente incapacidade dos alunos não passava de inflexibilidade dos professores. O que refletimos para os outros sobre nós mesmos? E quanto esses reflexos influenciam nossas vidas alheias? Temos tantas coisas que podemos investir nas contas bancárias emocionais das outras pessoas. Quanto mais pudermos ver as pessoas em termos de seu potencial oculto, mais poderemos usar a imaginação em vez de nossa memória. Com a esposa, os filhos, os colegas de trabalho ou os empregados. Podemos nos recusar a rotulá-los. Podemos vê-los de novas formas. A cada vez que estivermos juntos, podemos ajudá-los para que se tornem independentes, seguros, capazes de conduzir relações profundas, ricas, satisfatórias e produtivas com os outros. Goethe nos ensinou: trate um homem como ele é, e ele continuará sendo como é. Trate um homem como ele pode e deve ser, e ele se tornará o que pode e deve ser.
Pois é. Bom, o próximo... Vamos ler essa parte aqui então também. Equilíbrio na renovação. O processo de autorrenovação precisa incluir a renovação equilibrada em todas as 4 dimensões de nossa natureza: física, espiritual, mental e socioemocional. Apesar de a renovação em cada uma das dimensões ser importante, ela somente se tornará eficaz por completo quando lidarmos com todas as dimensões de um modo sábio e equilibrado. Negligenciar qualquer uma das áreas provoca um impacto negativo nas outras. Descobri que isso é verdade tanto para as organizações quanto para a vida dos indivíduos. Na organização, a dimensão física se expressa em termos econômicos. A mental ou psicológica lida com o reconhecimento, o desenvolvimento e o uso do talento. A dimensão social, emocional, tem a ver com as relações humanas, o modo como as pessoas são tratadas, e a dimensão espiritual lida com a descoberta do propósito, através do objetivo ou contribuição da organização, bem como sua integridade. Quando uma organização negligencia uma ou mais dessas áreas, há um impacto negativo em toda a empresa. As energias criativas, que poderiam resultar em uma sinergia tremenda, poderosas, são usadas para lutar contra a organização e se tornam forças restritivas do crescimento e da produtividade. Tive contato com empresas cujo único interesse é econômico fazer dinheiro. Normalmente elas não alardeiam este propósito, por vezes até divulgam outros objetivos, mas lá no fundo, seu único desejo é ganhar dinheiro. Sempre que me deparo com isso, também encontro uma grande quantidade de sinergia negativa na cultura, gerando coisas como rivalidade interdepartamental, comunicação defensiva e protegida, politicagem e teimosia. Não podemos viver com eficácia sem ganhar dinheiro, mas esta não é uma razão suficiente para a existência de uma organização. Não podemos viver sem comer, mas não vivemos só para comer. Na outra ponta do espectro, vi organizações que se concentram quase que exclusivamente na dimensão social-emocional. Elas são, em certo sentido, uma espécie de experimento social e não possuem critérios econômicos em seu sistema de valores. Não possuem medidas ou padrão de eficácia e, como resultado, perdem toda a eficiência e, finalmente, seu lugar no mercado. Encontrei muitas organizações que desenvolvem apenas 3 das dimensões. Elas possuem um bom critério de serviços, bons critérios econômicos, bons critérios de relações humanas, mas não estão realmente empenhadas em identificar, desenvolver, utilizar e reconhecer o talento das pessoas. E se essas forças psicológicas deixam de ser levadas em conta, o resultado é uma autocracia benevolente. A cultura resultante refletirá diferentes formas de resistência coletiva, rivalidades, excessiva rotatividade e outros problemas culturais crônicos. A eficácia empresarial, bem como a individualidade, requer o rápido desenvolvimento e a renovação em todas as 4 dimensões, de um modo sábio e equilibrado. Qualquer dimensão negligenciada criará um campo negativo de resistência, que se coloca no caminho da eficácia e do crescimento. Organizações e indivíduos que reconhecem a importância de cada uma dessas 4 dimensões em sua missão fornecem um poderoso quadro de referências para a renovação equilibrada. Este processo de melhoria contínua é a marca registrada do movimento para a qualidade total e a chave para a primazia econômica do Japão. Ponto final. No próximo vídeo, nós voltamos aqui no número 28, né? Nós vamos falar sobre sinergia e renovação, tá bom? Então, se você está gostando das leituras, quase 30 dias lendo, hein? Hoje é o número 27, nós vamos para o número 28, e são quase 30 dias lendo para acabar com um livro de quantas páginas? Eu nem sei quantas páginas ele tem. Sabe que eu nem li? Aqui tem um monte de coisa.
Bom, de coisas escritas são... Eita, tem bastante coisa aqui. Índice, isso aqui são índices. 420 páginas, né? 420 páginas. E olha só, 27 dias a gente leu isso. Quando eu comecei a ler, eu achava que, sabe, tipo 10 páginas por dia era muito pouco. Mas não faz diferença. Começa com muito pouco mesmo. Se você não tem o hábito da leitura, começa com pouco mesmo, não tem problema. Começa com 5 páginas por dia. Se você não aguentar, tiver com muito sono, sentado na cama querendo dormir, começa com uma página. Mas o importante é que você leia com atenção e absorva o que está escrito. E eu tenho certeza que os livros vão poder fazer muito bem para sua mente. Tá? Nós temos tanta coisa para aprender nesse mundo. Nós temos coisas sobre espiritualidade, sobre qualidade de vida, sobre alimentação, sobre a criação de filhos, sobre como se relacionar bem, sobre, sei lá, profissões. Tem tanta coisa que a gente pode aprender nessa vida. E lendo livros, você consegue aprender muita coisa, porque você está entrando dentro da mente de alguém quando você faz isso. Você está entendendo aquela pessoa, como ela via o mundo. E cá entre nós, entre você e eu, as pessoas que escrevem livro não são idiotas. A maioria, pelo que eu saiba, não. Então, são muito pelo contrário, são pessoas muito inteligentes. Então, vale a pena entender como essas pessoas pensavam, né, se elas já tiverem morrido, ou como elas pensam, se são pessoas que ainda estão vivas. Então, olha só, leitura faz bem demais. Deixa eu terminar que meu telefone tá tocando. Falou, galera, até mais. Se gostou, curte, compartilha e até mais. Aloha!